Isso. Gente, agora nós vamos dar início à semana 2 e 3 do PET final, do nosso PET complementar. E nós vamos falar sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos corrigir, então, agora essas nossas atividades. Tá? Aqui são os tópicos principais que vocês têm que guardar, que a gente já falou, né? Neocolonialismo, pan-eslavismo, pan-germanismo, corrida armamentista e imperialismo. Nós temos as alianças, né, que foram feitas, que é a Tríplice Aliança, formada em 1882, que a gente já falou, Áustria, que é o Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália. E a Tríplice Entente, que é formada em 1907, composta pela Rússia, Inglaterra e França. Ainda a Rússia, tá? Só em 1917 é que vira a União Soviética, a gente já sabe. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi o estopim para o início da guerra. Porque, como a gente já sabe, a política de alianças entre os países fazia com que alguns países fossem dependentes um do outro. A guerra vai ter 3 fases, tá? 1914, a primeira fase é a guerra de movimentos, que são rápidos ataques, tá? Principalmente a Tríplice Aliança, ela vai iniciar vencendo a guerra, tá? Que é com a guerra de movimentos. Depois nós vamos ter, em 1915, de 15 a 16, a segunda fase, que é a chamada Guerra de Trincheiras. Nessa guerra de trincheiro, praticamente não tem avanço nenhum, a guerra fica meio que estagnada, porque as tropas, na verdade, querem defender os territórios que já foram conquistados. E aqui nós temos a fase final, que é de 1917 a 1918, quando tem a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. Com a entrada dos Estados Unidos, as tropas da Tríplice Entente voltam a atacar, né, começam a atacar a Tríplice Aliança, que já estava bem desgastada, bem cansada da guerra, e aí a guerra passa para as mãos da Tríplice Entente, que vence a guerra no final de 1918, tá bom? Aqui nós já vamos para o fim da guerra, tá? Tivemos também a participação do Brasil, após alguns ataques submarinos, né, de submarinos alemães a navios brasileiros, só que o Brasil não envia tropas, tá? Exército, digamos assim, para lutar. Ele envia ajuda, digamos assim, ajuda pessoal, tá? Ele envia alguns soldados, mas principalmente pessoas para trabalhar na área da saúde, medicamentos e etc. Então, é uma participação mais humanitária, tá? Tá aqui, ó. Então, nós temos aqui. O Brasil até então estava neutro, tá? Não decidiu para que lado ia. Em 5 de abril de 1917, um submarino alemão atacou um navio brasileiro, que foi o Vapor Panamá, que estava carregado de café, o nosso maior produto, né? Depois ele ataca outros navios, que é o navio agora o Tijuca, em 20 de maio. E depois, né, quando ocorreu o terceiro ataque, esses aqui foram os 2 primeiros, no terceiro ataque o Brasil declarou guerra à Tríplice Aliança, enviando medicamentos e equipes de assistência médica para ajudar os feridos da Tríplice Entente, Reino Unido, França, Rússia e Estados Unidos. Então, na verdade, ele participou através de missões, através de ajuda humanitária, tá bom? A guerra, ela vai ter o seu fim decretado no final, né, mais ou menos 11 de novembro de 1918. Só que ela só vai ser assinada como final em 1919, após definir o Tratado de Versalhes, tá? E aqui nós temos os pontos do Tratado de Versalhes. A Alemanha é o único país responsável pela guerra, perde as suas colônias para a Inglaterra, França e Japão, ela tem que devolver as colônias, entregar todas as suas armas de guerra de terra, mar e ar, fica proibida de ter marinha ou aeronáutica, ela vai ter apenas o exército para patrulhar as suas fronteiras e tal, e proteger os seus cidadãos, permitindo apenas um pequeno exército de voluntários.
e ela fica obrigada a pagar uma indenização de aproximadamente 33 bilhões de dólares em dinheiro aos países vencedores. Aqui nós temos duas imagens dos soldados alemães durante a Primeira Guerra Mundial, tá? E aqui do lado de cá, também são soldados, no caso os brasileiros, que foram para a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Aqui embaixo nós já temos um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Também vou falar mais rapidamente, porque a gente já falou anteriormente, né? Só os pontos principais. Para início da guerra, existia a chamada política de apaziguamento, que era a tentativa conhecida como tentativa fracassada do Reino Unido e França de satisfazer a política expansionista de Hitler para manter a paz no continente. A Inglaterra e a França meio que fazem vista grossa para o que Hitler estava fazendo, para ver se ele não começava a guerra. Tipo, vamos deixar ele fazer, porque assim ele fica satisfeito e não começa a guerra, né? Só que os dois líderes totalitários, o Hitler e o Mussolini, eles resolvem não, né, já que esse povo tá deixando, vamos tomar conta, né? Assinaram em 1936 um tratado de amizade e colaboração entre seus países. Inicia, então, a formação do eixo Roma-Berlim, tá? Que em 1940 passaria a ser chamado eixo Roma-Berlim-Tóquio, que é o famoso Roberto, tá? Que é Itália, Alemanha e o Japão junto, tá? Ele entra para apoiar os dois países europeus, tá bom? Porque, claro, obviamente, esses três países tinham interesses de se expandir, de se espalhar pelo restante do mundo, tá? O Japão queria dominar a região do Pacífico toda, né? E a Itália e a Alemanha queriam retomar a glória, né, de antes da Segunda Guerra, antes da Primeira Guerra Mundial. Eles queriam expandir os seus territórios. O marco inicial, ou seja, o pontapé inicial da Segunda Guerra Mundial foi em 1939, como a gente já falou, quando o exército alemão invadiu a Polônia. Então, lá na Primeira Guerra Mundial é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, na Segunda Guerra Mundial o ataque à Polônia, tá? A dominação da Polônia. Porque existia o pacto, né, a política de apaziguamento. Não vamos atacar em lugar nenhum, vamos continuar como a gente está, mas o Hitler não respeita, né? Para variar um pouquinho. E aí nós vamos ter o início da guerra, né? De 39 a 41, vitórias do eixo, ou seja, vitórias da Alemanha, do Japão e da Itália. Esses três países vão liderar, né? São liderados pela Alemanha e vão conquistando o norte da França, Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, Noruega e territórios do norte da África. Eles conquistam tudo isso aqui logo nos primeiros anos, tá? O Japão, ele vai conseguir anexar a região da Manchúria, que estava sob domínio da China, enquanto a Itália conquista a Albânia e territórios da Líbia. A Líbia já está mais no norte da África, tá? Isso faz com que essa guerra ela é conhecida como Blitzinger, ou Guerra Relâmpago, que é a guerra que sai atacando de todos os lados ao mesmo tempo, tá? E logo em seguida surge os aliados. Quem são os aliados? Inglaterra, a princípio Inglaterra e França. E mais tarde outros países, como os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Os Estados Unidos, eles só entram na guerra, a princípio, para financiar. Mas a partir de 1941, eles vão entrar na guerra porque eles foram atacados por kamikazes, que são pilotos suicidas japoneses, né, que a gente já falou, a partir de um ataque à ilha de Pearl Harbor. E que fica no Oceano Pacífico. Quando eles atacam, né, quando o Japão ataca, os Estados Unidos piram a cabeça e falam, agora não. Então agora nós vamos atacar, já vamos entrar a participar de vez nessa guerra, porque nós somos atacados no nosso território, né? Continuando então, gente, em 1941, a União Soviética ela entrou na guerra quando a Alemanha de Hitler quebrou o chamado Pacto Germano-Soviético de Não Agressão, que eles tinham assinado em 1939. Por quê, gente? Até então, eles assinaram um acordo, né? A União Soviética, que agora já era o RSS, né? Não era mais Rússia,
assinou um acordo com Hitler em 1939, falou, olha, não vamos nos atacar, porque nós estamos tentando erguer um novo país com uma nova filosofia de vida, que é o socialismo, comunismo e tal. A Alemanha falou, o Hitler falou, beleza, então vamos assinar um pacto de não agressão. Só que o Hitler não respeitou. E ele atacou a Rússia, ele ataca Stalingrado, Leningrado e a própria capital, que era Moscou. Então ele não respeita. A Rússia faz o quê? A União Soviética faz o quê? Entra na guerra. Então, a partir de 1941, nós vamos ter a entrada tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, né? Meio que como uma tentativa de vingar o que os países tinham feito, né? Os Estados Unidos se vingar dos japoneses e a União Soviética se vingar da Alemanha, né? De Hitler, que tinha quebrado o acordo. Os Estados Unidos até então, o Brasil até então, neutro, começa em 1942, saiu da neutralidade e entrou na guerra em 1944. Enviou combatentes à Itália, que é a nossa Força Expedicionária Brasileira, FEB, que nós já falamos, são os pracinhas brasileiros, né? Foram cerca de 25 mil soldados brasileiros, e esses soldados, eles vão atacar, eles vão chegar principalmente na região da Itália. E por que o Brasil resolve entrar, gente? Por um acordo financeiro com os Estados Unidos. Os Estados Unidos constroem uma base aérea no Brasil, né, na região do Rio Grande do Norte e tal, no Nordeste brasileiro. E o Brasil, para, digamos assim, comprovar que estava do lado dos Estados Unidos, resolve mandar essas tropas, né, esses soldados brasileiros para a guerra. Nós vimos durante a Segunda Guerra Mundial um grande racismo, né? Teve presente o tempo todo, que é o Holocausto, que é o assassinato de mais ou menos 6 milhões de judeus. Fora as outras populações, né, as outras pessoas também que foram mortas. Mas o principal, né, digamos assim, o grande inimigo, na verdade, como a gente já falou, eram os judeus. Esse holocausto que aconteceu, que é o extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus, né? Tá aqui, ó, concentração. Eles concentraram eles nos campos de concentração e mataram. Nós vamos falar um pouquinho dos campos de concentração também, tá? E depois, o último ato da guerra foi o ataque às cidades de Hiroshima e Nagasaki. Tá? Quando o Japão foi atacado, foi o último país, em 1945, né? A Alemanha e a Itália já tinha se rendido há um tempo atrás, a Alemanha se rende depois, e o Japão é o último país a assinar o Tratado de Rendição. Só que ele ainda vai sofrer um ataque norte-americano. Os Estados Unidos não ia deixar barato o ataque a Pearl Harbor. E aí ele joga as bombas nucleares em Hiroshima, no dia 6 de agosto, e Nagasaki, no dia 9 de agosto. É uma ação vingativa, óbvio, contra o ataque a Pearl Harbor. No final do ano, né, de 45, no final do conflito, eles criam a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, cujo objetivo principal seria a manutenção de paz entre as nações, tá? E que existe até hoje. No final da Segunda Guerra, vai começar também o que a gente conhece como Guerra Fria, que é o ataque, né, a bipolarização entre União Soviética e Estados Unidos, tá? Que a gente tem aqui embaixo, tá? E que começa uma disputa geopolítica entre capitalismo norte-americano e o socialismo soviético. Dando início a essa atividade, aqui nós temos duas imagens, aqui nós temos a FEB, né, os soldados, os pracinhas brasileiros, e aqui nós temos soldados na Segunda Guerra Mundial. Aponte o fato que deu início à Primeira Guerra Mundial. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando ocorreu na cidade de Sarajevo, na Bósnia, em 1914, e é considerado a causa imediata do início da Primeira Guerra Mundial. O assassinato, vamos passar para a última folha, o assassino pertencia a uma organização secreta nacionalista da Sérvia denominada Mão Negra, e que inclusive contava com o apoio do governo sérvio. A Áustria, sabendo de tal apoio, reagiu militarmente contra a Sérvia. Devido à política de alianças, outros países entraram na guerra. Segunda Guerra Mundial. O marco inicial da Segunda Guerra Mundial ocorreu no ano de 1939,
quando o exército alemão invadiu a Polônia. De imediato, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Número 2. Defina quais eram os grupos rivais da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Primeira, Tríplice Aliança. Áustria, Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália. Tríplice Entente, Rússia, Inglaterra e França. Depois entra Estados Unidos, sai Rússia. Tá? Entra Brasil, aí vai formando outras alianças. Segunda Guerra, eixo Alemanha, Itália e Japão. Aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos, União Soviética e os Estados Unidos, né? Ele entra depois, assim como a Rússia. Primeiro começa esses dois, depois entra Estados Unidos e Rússia. Descreva os motivos e a forma de participação do Brasil durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu pus um pequeno texto para cada uma, mas eu vou resumir para vocês, tá? Não vou deixar esse texto muito grande assim, não. O Brasil permaneceu neutro nos primeiros anos, tá? Como a gente já leu anteriormente no texto, 5 de abril de 1917, submarino alemão atacou o navio brasileiro, vapor Panamá. Aqui nós temos depois, 20 de maio, outro navio brasileiro, agora o Tijuca, né? Foi torpedeado também por submarinos alemães. Isso foram o estopim para a entrada do Brasil no conflito, tá? Apoiado nas decisões dos Estados Unidos, o Brasil declarou guerra à Tríplice Aliança, enviando medicamentos e equipes de assistência médica para ajudar os feridos da Tríplice Entente, Reino Unido, França, Rússia e Estados Unidos. Então, na verdade, o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial porque ele teve vários de seus navios bombardeados pelos submarinos alemães. Na Segunda Guerra Mundial, em 1942, ele saiu da neutralidade. Em 1944, enviou combatentes para a Itália, que são os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Foram cerca de 25 mil homens. E eles entram não por causa de bombardeios igual na primeira, mas sim com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética em 1941, por causa de ataques que eles sofreram, e o Brasil fez um acordo com os Estados Unidos, né, de apoiá-los a partir do momento em que os Estados Unidos estavam apoiando financeiramente o Brasil. O que foi a paz armada e a política de apaziguamento? Paz armada, gerada pela corrida armamentista, isso na Primeira Guerra Mundial ocorreu a paz armada, tá? Gerada pela corrida armamentista das grandes potências europeias, prevendo uma guerra. O acordo entre as potências que se armavam firmou a ideia de que um país não atacaria o outro, as armas seriam para a defesa. É aquela história, eu pego uma pedra e você a outra. Se ninguém atacar, a guerra não começa. A partir do momento que um resolver jogar essa pedra no outro, está iniciada a guerra. Política de apaziguamento. Acordo realizado na Conferência de Munique, tá? A qual ficou conhecida como uma tentativa do Reino Unido e França de satisfazer a política expansionista de Hitler, né? Ele deixa o Hitler dominar algumas regiões para ver se ele não iniciaria. Ele fala, vamos deixar, sabe pai que deixa a criança fazer o que quer para ver se evita a birra, mas a birra não deu certo? Pois é. Quais interesses motivaram a participação dos Estados Unidos nos dois maiores conflitos mundiais? Estados Unidos declara guerra à Tríplice Aliança e desequilibra o conflito, pois havia acordos comerciais a defender, principalmente com a Inglaterra e França. O objetivo do país na luta é preservar o equilíbrio do poder na Europa e evitar uma possível hegemonia alemã. Então, o primeiro motivo dos Estados Unidos, gente, era financeiro, né? E o medo da Alemanha se tornar o país, assim, de maior potência da Europa, né? Aí ele ia perder espaço lá. Então, é questões financeiras. Já na Segunda Guerra Mundial, ele entra após o ataque suicida dos kamikazes à sua ilha, né, a base naval na ilha de Pearl Harbor, tá? Número 6. O que são kamikazes e Blitzinger? Kamikazes, pilotos suicidas japoneses, Blitzinger, guerra relâmpago. O que foi o Holocausto? Aqui eu pus um texto, uma frase muito pequena, vocês podem escrever da forma que acharem melhor. O racismo esteve presente e deixou uma ferida grave, principalmente na Alemanha, onde os nazistas mandaram para campos de concentração e mataram aproximadamente 6 milhões de judeus. Esse grande genocídio ficou conhecido como Holocausto.
Este importante e triste conflito terminou somente no ano de 1945 com a rendição da Alemanha e Itália. Então hoje nós vamos ficar por aqui, né? A nossa última atividade. Espero que tenham conseguido realizar todas elas. Se precisarem de alguma coisa, podem me chamar no grupo, lá no WhatsApp, ou podem me chamar no privado também, que eu vou atender a todos vocês. Abraços, fiquem com Deus.